o câncer coloretal, o câncer intestinal, está demonstrado nessas últimas pesquisas e evidências que aumentou em relação à faixa etária, aumentou a prevalência em pessoas jovens, 50 anos, 50 menos, e continua igual na faixa etária dos idosos, em termos de prevalência. E há uma pergunta, por quê? É uma pergunta retórica. Há uma relação dessa doença, de câncer coloretal, câncer intestinal, uma relação direta com a obesidade mórbida e alimentos ultraprocessados. Então, essa é uma relação que dá para fazer direta. A outra, todos vocês conhecem, em relação ao cigarro, a relação direta com câncer e cigarro e o excesso do álcool. E fazendo trazendo essa reflexão em relação ao diagnóstico, cria-se uma situação, porque cria-se um frenesi, às vezes, dos exames. Então, há necessidade de ponderar. Gostaria de fazer algumas ponderações. Sim, existem os exames, existe o screening, isso é, existem as indicações específicas para os exames, por exemplo, história familiar. Por que nós, médicos, fazemos a história familiar do que morreu seus avós, os seus pais, para fazer uma relação de doença em relação à história familiar da doença. Isso é importante porque, nesse caso, familiares com passado pregresso de câncer de colo têm necessidade de uma prioridade, de um screening, de fazer uma triagem, por exemplo, a colonoscopia. É o exame de padrão ouro para o diagnóstico, é a colonoscopia. Acontece que aparece também na literatura o exame pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse exame eu faço algumas restrições. Esse exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, há necessidade de uma atenção, porque é um exame chato, ele é um exame trabalhoso, há necessidade de alguns cuidados, por exemplo, na véspera, 3 dias antes, a pessoa não pode escovar os dentes, porque pode ter sangramento gengival e aparecer o sangue oculto nas fezes, pode dar um falso positivo. Então, há necessidade de cada caso, a colonoscopia para os casos com indicação precisa, com clínica, alterações clínicas preocupantes do hábito intestinal. Cria uma situação, se é uma paciente já com alteração de constipação intestinal, então o que fica atenta, a pessoa deve ficar atenta à alteração do hábito, da rotina intestinal. Isso é, ele tinha aquele padrão de evacuar e mudou o padrão de evacuações. E a dica para evacuação eu faço uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que você deve pensar: por que o ser humano, os animais olha as fezes logo depois da evacuação? Porque antes de dar a descarga no banheiro, no vaso, você olha as fezes. Você já pensou sobre isso? Esse é um instinto. Todos nós é um instinto animal, porque você checando, é um instinto de sobrevivência. Você checando as fezes, você consegue dar a informação de alteração, a informação para você e logo para o seu médico. Que é o tipo de alterações? Alterações do hábito intestinal, da frequência, do aspecto, da cor, o aspecto, o câncer baixo de reto, coloretal, o paciente passa a fazer fezes em fitas ou finas, ou fezes em sílabos, é diferente, é uma obstipação em sílabos, a gente brinca que é a fezes de cabrito, que é o pelotinho. Essas fezes é própria de constipação.
fezes que afunda e fezes que não afunda. As fezes que afundam na boia da água, elas são fezes secas. Então a importância de olhar as fezes. Sangue vivo pode estar relacionado a vasos ou hemorroida ou a lesão cancerígena. Fezes com sangue vivo, ou brilhoso. Essas alterações são importantes na consulta médica, como emagrecimento, fadiga, astenia. E assim, você junto com o seu médico, com a sua faixa etária, com o seu risco, você decide pela colonoscopia, que é um exame seguro, porém de risco. Para os casos idosos, bem vulneráveis, frágeis, o que eu pratico, a colonoscopia, o que eu faço no meu dia a dia eu faço internação prévia para fazer o preparo da colonoscopia, que é um preparo longo, custoso e de risco, para deixar bem limpo a alça intestinal, para que o exame seja elucidativo. Então fica as dicas do dia de hoje.